Eu queria que antes da gente fazer a leitura, que você fechasse seus olhos. Pai, nós damos graça a Ti pela palavra, nós honramos a Tua palavra e nós tememos a Tua palavra e pedimos que nessa noite, Senhor, o Senhor fale conosco, o Senhor nos oriente e o Senhor nos desenvolva por meio da Tua palavra. Pai, nos direciona, traga a nós espírito de sabedoria e revelação, nos dê, Deus, um ambiente onde a Tua voz fale conosco de maneira profunda e de maneira real. Em nome de Jesus. Amém e amém. Então, irmãos, só para a gente entrar dentro daquilo que nós temos feito nesses domingos, dentro da série Sermão do Monte. Nós tratamos já do versículo 1 até o versículo 16, e o nosso objetivo aqui é fazer uma exposição bíblica real, de versículo a versículo, uns dando uma ênfase maior, outros uma ênfase menor, mas olhar para essas ricas palavras de Jesus, que ele propaga aos seus discípulos no Sermão do Monte, sempre lembrando que Jesus se assenta ao monte, os seus discípulos se aproximam, e ele traz uma mensagem direcionada aos seus discípulos. Então, o Sermão do Monte, ele é o discipulado de Jesus, ele é o ensino de Jesus aos seus discípulos. Então, quando você é um discípulo de Jesus, o Sermão do Monte, ele é algo que você deve olhar com atenção e abraçar com muito zelo e temor as palavras de Jesus. Posso ouvir um amém? Nós olhamos até aqui um pouco sobre a essência do discípulo. Quando Jesus começa dizendo quem são os seus discípulos, e ele diz que os seus discípulos, eles são bem-aventurados. Eles são bem-aventurados porque eles são pobres em espírito, porque eles são mansos, porque eles são pacificadores, porque eles são, que mais? Não me lembro mais nenhum. Que eles são perseguidos, misericordiosos, eles têm fome e sede de justiça. E ele fala que os seus discípulos são assim, e isso os torna bem-aventurados, isso os torna abençoados, isso os torna mais do que felizes. Logo depois ele diz que os seus discípulos são sal da terra e luz do mundo. Foi o que falamos na última semana. Então, até aqui Jesus vai falando um pouco sobre quem são os seus discípulos. Diante das bem-aventuranças, sal da terra, luz do mundo. E aí quando nós entramos no versículo 17, que é o que vamos entrar hoje, ele começa a falar um pouco sobre como se comporta os seus discípulos. Sobre aquilo que é o seu caminhar, a sua maneira de viver, de fato, a conduta de um discípulo de Jesus. E ele levanta aqui, dentro dessa fala a respeito da conduta, diante de uma nova lei, digamos assim, a lei de Cristo, ele levanta alguns pontos que tratam da conduta do homem. E por isso que eu quero olhar um por um, porque eu fico pensando que se Jesus tratou no principal sermão dele, desses pontos, é porque eles são importantes para nós. Até eu preparando a mensagem, às vezes a gente tem a tendência de olhar com mais cuidado em um, falar, não, esse talvez não é tão importante, mas eu quero olhar um por um, dos pontos que Jesus mostra dentro dessa conduta do seu discípulo. Porque se ele olhou para isso no Sermão do Monte, é porque isso é importante para aqueles que são discípulos de Jesus. É algo que nós devemos olhar e falar, opa, aqui tem algo importante. Aqui tem algo que nós devemos ter atenção. Sim ou não? Amém ou não? Então vamos fazer a leitura, e eu vou fazendo essa leitura por blocos, e nós vamos expondo o texto. Então, versículo 17 do Evangelho de Mateus, capítulo 5. O texto nos diz assim: não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade lhe digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que desrespeitar um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar esses, será considerado grande no reino dos céus. Porque eu afirmo que, se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Então, antes da gente entrar nesses aspectos dessa conduta, Jesus, ele fala a respeito da lei. E ele começa dizendo que ele não veio revogar, ou ele não veio jogar fora a lei e os profetas. E isso fala de uma importância que Jesus dá aqui com o seu público judeu. Porque aqui, os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas e João, Mateus, Marcos e Lucas, eles fogem em algum aspecto à cronologia bíblica. Alguns têm os acontecimentos em um momento, outros em outros, e isso pode trazer algum tipo de confusão a nós. Mas nesse momento do Sermão do Monte, Jesus, ainda que seja no começo do Evangelho de Mateus, Jesus já tinha feito algumas coisas, como por exemplo, curar no sábado. Jesus já tinha feito algumas coisas que pareceu ao povo judaico, aos fariseus, que ele não se importava com a lei. E ele fala que não, eu não vim jogar a lei fora. Eu não vim dizer que a lei estava errada. Jesus é alguém que se importa com a lei. E mais do que se importar, ele nos convoca a olhar para a lei. Então Deus é um Deus de lei. E Jesus é um Senhor de leis e mandamentos.
Ou seja, existe sim na nossa fé mandamentos e lei, ao qual nós devemos olhar e obedecer. Quantos deles? Todos deles. Todos aqueles mandamentos que Jesus nos traz. E ele fala, eu não vim revogar, mas eu vim cumprir. E aí quando ele fala que ele vem cumprir, Jesus está falando aqui 3 coisas diferentes. Jesus diz, eu vim cumprir a lei e os profetas. Quando a gente fala de lei e os profetas, nós estamos falando aqui do Antigo Testamento, como um todo. A lei mosaica, o Pentateuco, e quando ele cita os profetas, ele está mostrando, eu não estou falando aqui só de um pedaço, eu estou falando de tudo aquilo que veio antes de mim, que é para nós hoje todo o Antigo Testamento, amém? Essa é a lei e os profetas. Jesus fala, eu não vim jogar fora, eu vim cumprir. E quando Jesus diz isso, ele está falando para nós 3 coisas diferentes ao mesmo tempo. A primeira delas, ele está falando que quando ele veio cumprir a lei, ele veio porque ele era aquilo que a lei falava. Quando ele diz que eu vim cumprir a lei, eu vim ser aquilo que a lei falava, porque aquilo que a lei falava, falava de mim. Lei e os profetas falavam a respeito de mim, eu vim cumprir. Sem mim, a lei apenas aponta para algo e ela não alcança seu objetivo. Mas eu sou o cumprimento dessa lei. Eu sou aquilo que a lei mosaica fala. Por isso que quando você olha para o Antigo Testamento e você se encontra com a lei mosaica e os 613 mandamentos que tem lá, todos eles falam de uma única coisa. Eles falam de Jesus Cristo. Quando você olha para o tabernáculo, cada aspecto daquele ambiente falava de uma única coisa, falava de Jesus Cristo. Apontava para que ali havia um candelabro, e aquele candelabro era o Jesus, o Cristo que viria como luz do mundo. Os pães sobre a mesa é porque ele é o pão da vida. O maná que desceu do céu e ficou dentro da arca da aliança é porque ele é o pão que desceu do céu. Tudo apontava para Jesus e ele é o cumprimento da lei. Todas as profecias bíblicas falam a respeito de Jesus, daquele que veio, que era dito que viria e veio e que ainda virá, porque algumas profecias se cumpriram na primeira vinda e outras se cumprirão na sua segunda vinda. Posso ouvir glória a Deus por isso? E aí Jesus fala, eu vim cumprir. Esse é o primeiro aspecto de Jesus cumprindo a lei. O segundo aspecto é que ele obedeceu toda a lei. Quando ele fala eu vim cumprir, é porque Jesus fez o que ninguém conseguiu fazer, obedecer cada aspecto da lei. Ninguém foi capaz de obedecer a lei como Jesus obedeceu. Ele foi o Cordeiro Santo, o homem sem pecado, que cumpriu cada pequeno aspecto da lei. Por isso que ele diz, eu vim para cumprir. Eu vou fazer o que ninguém pode fazer, porque a lei sou eu. Eu mesmo sou a lei. Até tem um momento no nosso célebre The Chosen, né? Que é fantástico. Onde Jesus está na sinagoga e ali tem aqueles embates dele com os fariseus. E aí um dos mestres da lei pergunta, né? A respeito da lei, fala da lei, joga a lei diante dele. E aí ele olha e fala, eu sou a lei de Moisés. E esse momento é tipo, né? Se você não ora em línguas, você ora naquela hora. Sim ou não? Dá uma risadinha, irmão, seja feliz, dá uma animada aí. Então ele cumpriu a lei como homem santo, porque ele era a lei. E um terceiro aspecto da lei, que é para nós aqui o mais importante. A palavra que Jesus fala ali, cumprir a lei, a palavra é prelócias, ou prelócias, que vem do verbo plero, que fala a respeito de um enchimento, que fala a respeito de um completo, que talvez o desenho mais interessante que nós podemos fazer desse eu vim cumprir a lei que Jesus diz, é quando você está fazendo um download, carregando algo de maneira virtual, que você tem uma barra e essa barra está sendo preenchida. Sim ou não? Consegue olhar esse desenho? Então quando Jesus fala que ele veio cumprir, ele veio trazer o 100% nesse carregamento da lei. A lei trouxe algo. A lei foi sendo revelada ao povo de uma maneira, e quando Jesus vem, ele traz o sentido completo da lei. Ele vem preencher a lei. Por quê? Porque ele cumpre, porque ele é a lei, mas mais do que isso, ele traz agora a essência da lei. O que de fato a lei tinha como objetivo a tratar com o homem. E aí, por que essa parte é a mais importante para nós? Porque tudo que vamos ver seguinte aqui, é Jesus mostrando o sentido verdadeiro da lei. Por isso que a partir daqui, ele vai começar a citar a lei, em alguns momentos, em outros ele vai citar alguns códigos civis de Israel, em outro momento ele vai citar algumas más interpretações da lei, mostrando que ele está ali agora para trazer a revelação plena, completa e real da essência do que era a lei mosaica. Estamos juntos até aqui? E aí ele vai começar a tratar disso. Antes de nós entrarmos nessas aplicações de Jesus da lei, ele fala que toda a lei será cumprida, a lei e os profetas, nenhum tio será tirado, nada será mudado enquanto não se cumprir tudo. E ele fala que aqueles que obedecerem à lei de Jesus, aquilo que ele vai tratar a partir daqui, esses serão grandes no reino dos céus. E aquele que desobedecer e ainda ensinar errado, esse será pequeno.
E logo depois disso ele traz aí algo a mais ainda. Ele diz que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, de modo algum entrarão no reino dos céus. E eu preciso que você se atente a isso aqui. Quando você fala sobre os escribas e fariseus, nós falamos um pouco na semana passada, e nós precisamos entender que os escribas e fariseus, ainda que a conotação principal, olhando para os evangelhos, quando eles são falados, é uma conotação negativa. Fala a respeito de religiosos hipócritas, o próprio Jesus diz isso deles. Mas os escribas e fariseus, eles eram os homens mais tementes e zelosos de todo Israel no que dizia a respeito à lei. Tanto que quando Jesus começa a atacá-los, em Mateus 19, que nós lemos semana passada, Jesus começa dizendo o seguinte, viu? Vejam o que eles fazem e façam o que eles fazem, mas não sejam como eles são. Porque eles de fato faziam muitas coisas diante da lei, eles eram zelosos diante da lei. E aí, diante desse incrível zelo que eles tinham, Jesus diz a seguinte frase: se a justiça de vocês não for maior que a deles. E aqui Jesus traz um grande problema a nós. Ele fala, cara, vocês têm que ser muito mais zelosos com a lei do que os escribas e fariseus. Mas o que de fato Jesus está querendo dizer aqui? Nós entendemos isso quando nós vamos seguindo aqui as aplicações da essência da lei que Jesus traz. Ele fala que ele veio cumprir, ele vai trazer a essência. E ele começa a trazer alguns pontos. E ele diz que nossa justiça deve exceder a dos escribas e fariseus. Como que nós excedemos? Obedecendo a lei na essência, como Jesus vai mostrar do versículo 21 para frente. Então o que eu queria que nós tivéssemos e tirássemos de aplicação até aqui? Tudo que nós vamos ler a partir de agora é Jesus dizendo o que de fato nós devemos ser diante dos mandamentos dele, para que nós possamos entrar no reino dos céus. Aquele que desobedece, que não olha esses mandamentos, esse é pequeno no reino. E aquele que a sua justiça não excede a dos escribas e fariseus, esse de modo algum entrará no reino. Ou seja, o reino, ele é um lugar de um tipo de pessoa, os discípulos de Jesus, que obedecem à lei, não apenas em fazer coisas, mas na essência da lei. Sabe por quê? Porque o que nós vamos ver a partir de agora é a essência da lei, que não trata de fazer coisas, mas trata do coração do homem. A essência da lei não trata de apenas fazer coisas, mas trata do interior, de como é o interior do homem. E aí Jesus fala, aquele que não exceder não entrará no reino. Por quê? Porque só entra no reino aquele que nascer de novo. João capítulo 3. E aquele que nasce de novo, ele recebe uma mudança do interior. E aí sim ele passa a viver a conduta de um discípulo de Jesus. Se hoje, semana que vem, semana passada, em algum momento, opa Siri, não senhora, em algum momento você olhou e falou, cara, isso aqui está de desacordo com a minha vida. Existem dois lugares que talvez você esteja sendo um discípulo que não tem olhado para a lei de Deus e obedecido, sendo grande no reino, como Jesus fala aqui, ou você não tem o seu interior transformado. Porque se você não tem o teu interior transformado, você não consegue viver a lei de Deus. Por quê? Porque ela fala do interior e não só do fazer. É um fazer que começa no interior. É isso que nós vamos ver daqui a pouquinho. Quem aqui está entendendo algo nessa noite? Por isso que se você vai ouvir algo e você vai falar tipo, cara, eu não consigo viver isso. Nós temos aqui um problema. Porque o discípulo de Jesus, e de fato, irmão, um homem natural não consegue viver o que Jesus vai trazer aqui. Mas aquele que nasce de novo, ele recebe uma natureza que o capacita a viver a lei de Deus, como é descrita no Sermão do Monte. Porque é uma lei, é uma obediência que começa no interior. Porque fazer, às vezes você consegue fazer. Você consegue deixar de cometer alguns pecados pela sua própria força. Em algum momento você vai cair. Mas existe alguma coisa que nós fazemos como religião. Existem pessoas religiosas que elas aplicam muitas coisas na sua vida. O que parece fazer delas pessoas boas. Mas o que Jesus trata aqui não é uma mudança apenas exterior. Foi o que falamos semana passada. O exterior é o religioso. E o religioso tem o seu exterior transformado. Mas o que Jesus trata aqui é do interior do homem. O que Jesus vai tratar aqui, irmão, são de coisas que, em alguns momentos, ninguém vê. Mas só você sabe. Por isso que nada do que eu vou dizer aqui, ou alguns pontos, talvez outros sim, mas a maioria dos pontos aqui, ninguém consegue mostrar para você, e você está errando aqui. Porque só você sabe o que passa no seu interior. E por isso que nós precisamos olhar para essas palavras com atenção. Vamos lá? Vamos continuar a leitura e olhar qual é essa lei, quais são esses mandamentos que Jesus fala para nós devemos obedecer. Então vamos juntos. No primeiro que já começa bem. Jesus já começa dificultando aqui. Versículo 21. Aqui já dá vontade de nós pregar isso aqui e já ir para casa. Mas vamos lá. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não mate. E ainda, quem matar será sujeito a julgamento.
Eu, porém, lhe digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem o chamar de tolo será sujeito ao inferno de fogo. Portanto, se estiver trazendo a sua oferta ao altar e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta e vá. E primeiro reconcilie-se com o seu irmão, e então volte e faça a sua oferta. Entre em acordo sem demora com o seu adversário, enquanto você está com ele a caminho, para que o seu adversário não entregue você ao juiz, o juiz entregue você ao oficial de justiça, e você seja jogado na prisão. Em verdade lhe digo, que você não sairá dali, enquanto não pagar o último centavo. Jesus começa a tratar aqui sobre o coração no que diz respeito à ira. Então o primeiro ponto da lei é como está o nosso coração e como nós lidamos no nosso interior no que diz respeito à ira. E Jesus começa dizendo o seguinte, ele faz uma aplicação da lei mosaica dizendo, ouviram o que foi dito? E ele diz que a lei mosaica, ela dizia que se você matasse alguém, você sofreria o dano, você seria julgado pela lei. Só que como Jesus vai fazer em todas as nossas aplicações aqui, ele fala que o homicídio, o ataque ao outro, agora na lei de Cristo, que trata do interior do homem, ela não acontece quando você taca uma facada no irmão. Até porque a maioria de nós não fará isso. Mas ela acontece quando você se ira de maneira pecaminosa contra o seu irmão. Diga assim, meu Deus. Vou fazer uma pergunta e não responda. Quantos homicidas nós temos aqui hoje? Porque Jesus, ele é claro. O principal ponto aqui, irmão, que nós precisamos atentar é que Jesus, ele é muito claro no que diz e ele não brinca com as palavras. Eu sempre digo isso, né? Porque nós achamos que isso aqui é uma bobeira, uma mentira, alguma coisa tipo muito fantasiosa. Mas Jesus é claro dizendo que aquele que se ira contra o seu irmão, e o que significa isso? É claro que em muitos momentos você se ira contra pessoas. Mas ele diz que é a ira que faz com que no seu coração você ataque o seu irmão com palavras. Então a ira por si só, ela não é o pecado, porque irar nós vamos nos irar. A própria Bíblia vai dizer, irai-vos, mas não pequei. Amém ou não? Então a ira, em vários momentos, ela vai tocar o seu coração, mas a questão é como você responde à ira em relação a outras pessoas, quando ela sobe ao teu coração. Jesus disse que quando você se ira e ataca o seu irmão com palavras, você é um homicida. Eu sou um homicida. E Jesus diz que esse que é homicida está sujeito ao fogo do inferno. Digo, ihu! Só para dar uma quebrada, né? Você consegue entender a seriedade da coisa? Ele diz assim, aquele que olha para o seu irmão e diz, aqui na minha Bíblia disse tolo. Existe uma tradução, alguns aí devem ter lido na sua Bíblia, que chama raca, que fala a respeito de alguém que na tradução mais literal desse termo no hebraico, significa cabeça de vento. O que para nós parece tolo, tipo, cabeça de vento. Bobeira, nem parece um xingamento, né? Mas aqui, dentro da cultura judaica, o raca, cabeça de vento, falava de alguém que era fora de sua consciência em relação a Deus. Ou seja, é alguém que jamais terá um lugar em Deus. Quando alguém chamava de raca, estava dizendo, você já está destinado ao inferno, você é um filho do demônio. Era mais ou menos isso que era o tolo aqui numa aplicação mais literal nos escritos antigos. É quando você olha para alguém e você fala, cara, esse cara está perdido. Esse cara é do Satanás, esse cara é do demônio, endemoniado, desgraçado. E qualquer outra palavra que nós possamos adereçar nisso. Vamos ser bem aplicáveis nessa noite, vamos ser bem contextuais. Jesus está falando, quando você olha para o irmão, você fala, é um desgraçado, é um verme. Qual outra palavra que nós poderíamos aplicar? Vocês não têm coragem de falar nenhuma agora, né? Mas qualquer uma que veio à sua cabeça agora. Estúpido, idiota, otário. É chato, fraco, né, Jaci? O quê? Imbecil. Mas qualquer palavra que ataque o seu irmão, diminuindo quem ele é, porque uma das coisas que nós vamos ver aqui na lei de Cristo, na aplicação dele da lei, é que o maior problema em relação àquilo que nós tratamos no nosso interior é o desvalorizar das pessoas.
A principal aplicação que nós temos, e muita coisa que nós vamos ler aqui em relação à aplicação, é um desvalorizar do próximo. Porque quando você xinga ele, você está dizendo que aquele que é feito à imagem de Deus é um endemoniado, ou qualquer outra palavra que você aplique a isso. Você está desvalorizando um filho de Deus, ou um possível filho de Deus, ou alguém que foi criado à imagem de Deus. Por isso que todos os pecados que nós vamos olhar, as aplicações aqui vão tratar muito sobre como você trata o outro, como você vê o outro, como é o outro no seu coração. Ele é alguém menor do que você? Ele é alguém menos importante do que você? Ele é alguém menos de Deus do que você? Ele é alguém que não merece valor como você acha que você merece valor. Esse que é o grande ponto que Jesus está tentando nos levar aqui. Quando você olha para o outro e você diz que ele é alguém que não merece o que você merece da parte de Deus, em algum nível, de alguma aplicação, eu quero que você pense sobre isso. Jesus está dizendo que você é um homicida. Você já matou ele no seu coração. Irmão, vamos lá. Como você tem tratado o outro? No seu coração. No seu coração. No seu. Porque como você tem tratado? Bem. Eu juro aqui, ó. Quantas vezes eu briguei com você? Diz aí pra mim. Não é disso que a lei está falando. Não é disso que Cristo está falando. Está falando como você trata o outro no seu coração. Quando você chega do culto e fecha a porta. Como que está aqui em relação ao outro? E aí Jesus fala algo maravilhoso aqui. Algo que nós precisamos aplicar na nossa vida, meu irmão. Em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? O que é isso que você vai falar, Davi? Jesus diz assim, se você está indo levar a sua oferta, e você sabe que alguém tem algo contra você, não você contra alguém contra você. Que muda bastante a situação aqui. Jesus diz, está levando a sua oferta? Pare agora, imediatamente. E vá se reconciliar com seu irmão. Quando nós falamos de oferta, preste bem atenção nisso. Jesus não está falando aqui sobre dinheiro, porque a oferta na cultura judaica aqui tem a ver com o serviço sacerdotal, com o tabernáculo. E oferta era o culto que eles prestavam a Deus com sacrifícios de ofertas. Amém? Não era a oferta que nós fizemos aqui agora há pouco. Era o culto, era a devoção, era a ligação que eles executavam com Deus. Por isso, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Alguém tem algo contra você? Pode parar de fazer devocional, porque você está perdendo tempo. Pare agora. Até porque se você faz um devocional e Jesus não manda você se reconciliar com as pessoas, você está fazendo devocional para outra pessoa, não é para Deus. Muito provavelmente é para você mesmo. Para o seu coração caído. Eu ia até falar que era para o diabo, mas ia ficar muito pesado. Você ia ficar muito escandalizado comigo. Mas pode até ser também. Porque um devocional diante de Deus, sabe o que ele gera? Ele gera Isaías 6. Eu vi o Senhor, ai de mim que vou perecendo. Meu Deus, eu preciso me arrepender dos meus pecados. O devocional que você sai realmente, eu sou uma bênção. Nossa, eu estou cheio de Deus. Mas o devocional verdadeiro é aquele que você olha para Deus e fala, cara, eu preciso arrumar algumas coisas na minha vida. Posso ouvir um amém? E aí Jesus ensina isso, irmão. Você está indo fazer um culto a Deus e você tem algo contra seu irmão? Não adianta, irmão. Pare agora. E por isso que eu falo que nós temos que abraçar isso. Irmão, você vem para o culto e às vezes nós estamos aqui e é muito religioso essa parada. Adorando a Deus. Só que você odeia teu irmão, cara do céu, que você está perdendo tempo, irmão. Pode parar. Nem levanta a mão, não canta. O que eu faço, Davi? Vai se reconciliar com o seu irmão. Porque isso é culto. Isso é a lei. Isso é obediência a Deus. Posso ouvir um amém? Não são canções, belas canções, ainda que elas façam parte do pacote. Não são belas orações, ainda que elas façam parte do pacote. Mas é um coração que anda na nova natureza, que ama o próximo, que cuida do próximo e que trata o próximo como alguém que é feito à imagem de Deus. Amém ou não? Como está o seu culto? Está fazendo culto brigado com pessoas? Está fazendo culto sabendo que alguém tem algo contra você? Vai se reconciliar com ele. Ah, mas ele não quis se reconciliar comigo. Aí é outra história. Não vou entrar nos pormenores aqui. Mas você fez o seu trabalho. Você fez a sua parte. Você foi quebrantado falar com ele, pedir perdão. Porque também não é para reconciliar com alguém que tem algo contra você, dizendo, não, mas eu estou certo. Não, não é isso. Irmão, me perdoa. Eu pequei contra você. Mesmo que você não fez nada. Mas esse é o caminho que Jesus nos ensina. Irmão, vamos fazer um combinado aqui? Não vamos perder tempo. Vamos perder tempo. Porque é perda de tempo, irmão. Fazer devocional, vir para o culto, casa de oração. Se nós não temos um coração limpo para com o outro, é perda de tempo. A Bíblia chega a dizer que um casal brigado, quando eles oram, a oração não sobe. Está entendendo a seriedade? Eu estou falando de casal, mas não só para os casais. Para mostrar a seriedade da relação do outro, como ela afeta a relação com Deus. Consegue? É isso que eu quero aplicar com você. Porque alguns aqui são casados, outros não. Então, irmão, vamos combinar. Não vamos perder tempo.
quebranta o coração e se retrata. E se esforça para amar o irmão, até aquele que você não gosta. Diga amém. Por que aquele que eu não gosto, Davi? Porque aquele que você não gosta é aquele que não bate algumas coisas com você, tá ligado? Aquele que te incomoda em algumas coisas, então ame ele. E não amaldiçoe ele. E não xingue ele. E não reclame dele, ame ele. Porque senão, perda de tempo. Porque senão, homicida. Porque senão, irmão, Jesus disse, fogo do inferno. Irmão, Jesus nunca foi um pregador queridinho. Ele disse, vai matar o irmão? Beleza, fogo do inferno. Posso ouvir um amém? E essa palavra, ela fala a todos nós aqui. Então, o primeiro ponto que Jesus trata na lei é o coração para com o irmão. Vamos lá, feche seus olhos. Eu quero que a gente entre no negócio aqui. E você vai discernir. Eu quero que todo mundo feche os olhos. Se eu ver alguém com o olho aberto, eu vou mandar você fechar o olho. A não ser que você esteja fazendo alguma coisa, cuidando do teu filho, tudo, aí eu libero. Mas eu quero que você feche seus olhos. E eu quero que você pense um pouco, como está teu coração com o outro? Alguém tem algo contra você? Então você vai sair daqui hoje para se retratar com ela. Você tem algo contra alguém? Então você vai procurar essa pessoa hoje ainda. Com uma mensagem, se possível pessoalmente, você vai se retratar com ela. Por quê? Porque nós queremos ser obedientes, nós queremos ser grandes no reino dos céus. Pensa um pouquinho. Se você não tiver ninguém, fala, Espírito Santo, se tiver alguém aí, mostra para mim, em nome de Jesus. Não quero perder tempo. Tô afim, Jesus, tô afim do negócio. Amém? Abre seus olhos, pode olhar para mim. Amém? Glória a Deus. Esse é o primeiro ponto que Jesus nos traz aqui. Segundo ponto. Deixa eu ver se eu não esqueci de nada. E esse aqui, irmão, não parece a primeiro momento tão importante, mas eu queria, pelo menos de uma maneira rápida, olhar para ele aqui. Ah, não. Nossa, eu achei que era outro. Esse aqui é muito importante. 27. Eu achei que era outro, desculpa. 27. Vocês ouviram o que foi dito? Não cometa adultério. Eu, porém, lhe digo, todo que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela no seu coração. Meu Deus do céu. O negócio ficou feio. Posso ouvir um amém? O negócio ficou complicado. Sim ou não? Ninguém diz nada, né? É bom demais, né, irmão? 29. Se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e jogue fora. Pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. E se a sua mão direita leva você a tropeçar, corte-a e jogue fora. Pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. Então aqui Jesus agora ele trata a respeito do coração em relação à imoralidade sexual. E esse é um ponto muito importante. Lembra que eu comecei dizendo para você que eu olho para o Sermão do Monte e eu falo, cara, Jesus não falou de todas as coisas aqui. Falou de muita coisa. Mas se ele colocou esses pontos, é porque esses pontos são muito importantes na nossa vida de fé. E o segundo ponto que ele aborda com nós aqui é a respeito do nosso coração para com o pecado sexual. E eu queria que nós olhássemos um pouco para as palavras de Jesus. Jesus começa citando a lei mosaica em Êxodo 20, que dizia, não cobiçarás a mulher do teu próximo e não cometa adultério. Esse era o pecado. Só que esse pecado ele era realmente concebido quando um homem deitava-se com uma mulher ou uma mulher com um homem. Nós precisamos entender aqui que Jesus não está falando só para homens, amém? A massa principal dos discípulos de Jesus era masculina, por conta do contexto cultural da época. Então Jesus ele fala a respeito de se você olhar para uma mulher, mas eu quero que você entenda que como Jesus está trazendo a essência, não é palavra por palavra aqui, não é totalmente literal, mas a essência fala com homens e mulheres, amém? Porque nós bem sabemos que isso não é um pecado só de homens, mas é um pecado de todos nós aqui. Amém ou não? Algo que todos devem lutar. E Jesus cita a lei, falando que na lei aquele que deitasse com uma mulher concebia o pecado do adultério, traindo o seu cônjuge. E agora ele fala assim, porém, eu vos digo. E esse eu vos digo é muito massa. Eu não citei no primeiro, mas é Jesus dizendo assim, o que eu estou falando é maior do que a lei mosaica, porque é a plenitude da lei mosaica. Eu, porém, vos digo que se você olhar de maneira imprópria para uma mulher, eu vou usar aqui a mulher, mas nós entendemos aqui que é para os dois, amém? Você olhar para uma mulher de maneira imprópria, no seu coração, você já é um adulto. Diga assim, ihu! Só para dar uma animada. É porque é sério, né, irmão? Aí eu tento brincar, para que a gente não se distraia no entendimento.
Porque o que Jesus fala aqui é muito sério. Deixa eu tentar levantar alguns pontos aqui importantes para nós. Primeiro deles, Jesus fala sobre olhar com desejo impróprio. Então, irmão, fazer de conta que pessoas são feias não faz de você santo. Amém? É claro que a linha aqui é muito fina. Mas muitos aqui pegam esse versículo daí. Você tem que achar que todo mundo é feio. Não, feio. Nossa, que mulher feia. Nossa, horrível. Não pequei. Não vai mudar muita coisa. Porque aqui não é sobre o olhar. É sobre o olhar com um olhar impróprio. Amém? Esse é o ponto que Jesus está tratando. E de fato, irmão, é possível olhar para alguém, admirar beleza, de maneira não imprópria. Sabia que é possível? Talvez para algum daqui vai falar, não é. É porque você é muito sujo, irmão. Estou sendo bem sincero com você. Porque um dia eu descobri que eu era muito sujo. E eu descobri nesse lugar. Eu falei, não é possível. Olhou, vai ter desejo impróprio. Porque você é tão sujo que você acha que não dá, mas dá. Dá sim. Porque, vou te mostrar o exemplo. Tá vendo essa moça aqui? Você não pode dizer o que eu vou dizer. Essa moça é bela. Sim ou não? Não diga. Sim ou não? É bela. Eu consigo olhar para a beleza dessa moça sem pecar. Sim ou não? Sim ou não? Com certeza. Por quê? Porque aqui há a pureza de irmão. Amém? Sabe quando que você não consegue? Quando você não consegue manter pureza de irmão. Porque todo mundo, por exemplo, aqui eu olho a minha irmã, a pureza, a amor, a cuidado. Sabe quando que você perde essa pureza? Quando todo mundo agora perto de você é um pedaço de carne para satisfazer os seus desejos carnais. É aí que o negócio fica complicado. Aqui eu não vejo um pedaço de carne para me satisfazer. Eu vejo alguém com pureza. Eu vejo beleza pura. Mas quando eu começo a olhar para outros lugares e fazer com que todo mundo seja um pedaço de carne que me satisfaz, eu perdi a essência do que o ser humano é. Agora o ser humano é um instrumento de satisfação minha. E por isso que eu ando em todo momento, analisando, cobiçando e tratando as pessoas como um objeto de prazer. Eu perdi a essência daquele que é criado à imagem de Deus. E é possível sim, quando você tem pureza de irmão, você consegue olhar para alguém e falar, é belo, mas não cobiçar. É belo. Até porque eu usei o exemplo do irmão, mas nós temos, por exemplo, pessoas famosas, que dentro de um filme está um casal sentado e vai falar, pô, bonitão, hein? O Thor. O Thor é bonitaço. Sim ou não? Não tem como, irmão, você que é marido, tua mulher falar que é feia, que é feio. Isso não vai fazer dela mais pura que você. Porque você vai olhar e falar, porra, eu não conheço ninguém famoso quase, irmão. Eu não conheço as pessoas do mundo. Eu conheço só gente feia. É sério mesmo, eu não conheço gente muito bonita. Então que eu conheço outra, brincadeira. Mas vamos lá, tem mais alguém que você citaria aqui? Tem pessoas que o casal, é belo, é bonito. Por isso dá. Mas dá quando você se entra em um lugar em Deus, de olhar para o ser humano como realmente ele foi criado para ser a imagem de Deus. Amém ou não? E por isso, irmão, que aqui o que Jesus trata é tão importante para nós, porque de fato ele está tratando de pecado, e ele fala que aquele que não obedece esse mandamento jamais entrará no reino. Por quê? Porque no reino não existem pessoas que tratam o ser humano como um pedaço de carne para lhe satisfazer. Mas há pessoas que olham para as pessoas, entendendo que elas são a imagem do Deus que criou os homens, a sua imagem e semelhança. Você consegue entender isso, irmão? Por exemplo, vamos falar de cobiça aqui rapidinho. Quando você olha para uma moça, vou usar moça, mas aplica-se para os dois. Eu vou usar moça para ficar mais fácil, até porque eu sou homem. Eu sempre gosto de pensar sobre isso e ensinar sobre isso. Você olha para uma moça e quando você realmente a cobiça com impureza, irmão, você já parou para pensar que podia ser tua filha? Ou melhor, você já parou para pensar que é filha de alguém? E se fosse a tua filha? E eu já falei isso para algumas pessoas na cara delas. E se fosse a tua filha, vagabundo? Você ia gostar? O problema é que alguns talvez gostariam, porque já tem o seu interior completamente contaminado. Mas, quando você para pensar algumas coisas, você para, por exemplo, de valorizar, não vou dizer valorizar que você não valoriza, mas de ter como normal a pornografia. Por quê, irmão? Porque ela é a completa desvalorização e desconfiguração do que o ser humano nasceu para ser. Ele se tornou apenas um objeto, um pedaço de carne, a qual as pessoas olham para lhe satisfazer, um objeto de satisfação pessoal. Quando aquela pessoa que está lá, do outro lado da tela, que você não sabe quem é, foi criada à imagem e semelhança de Deus. Você consegue entender o peso do problema que nós estamos inseridos aqui? Você consegue entender o tamanho do nosso problema? Muitos dizem e levantam um estudo sobre pornografia.
que é talvez o principal instrumento de cobiça carnal da nossa geração. E mostram como as pessoas, elas regridem em todas as áreas da vida ao acessar pornografia. Por quê? Porque quando você acessa pornografia, você não consegue mais olhar para o ser humano como ele realmente é. Você não consegue. E estudos comprovam isso. O homem, a partir do momento que ele começa a consumir pornografia, ele tem dificuldades seríssimas em olhar para a mulher como realmente é. As mulheres sabem do que eu estou falando. E os homens também, mas a maioria das mulheres eu sei que sabe. Já encontrou homens que não conseguem tratar com mulher? Eles não conseguem. Eles têm dificuldade em relacionamento com mulher. Tipo assim, é normal aqui na igreja. Tipo, ele vai cumprimentar a mulher, ele já não consegue olhar. Ele não consegue olhar na cara. Ele se incomoda. Por quê? Porque ele não consegue sair da impureza e vir para a pureza. Ele não consegue, ele já está preso naquele lugar. Tudo para ele é impuro. Então, olhar para uma mulher, a hora que ele olhar, se ele parar para olhar, ele vai cair em impureza. Ele vai pecar. Porque ele já está em muitos pecados. Consegue entender o que eu estou falando? E Jesus trata disso porque isso é muito importante, irmão. E ele diz, se você olhar com desejo impróprio, por isso que eu falei, não é só sobre olhar. Eu sempre ensino, que eu aprendi assim um dia, não é a primeira olhada, irmão, é a segunda olhada. A primeira olhada, ela faz parte do dia a dia, sim ou não? Às vezes você está na rua, você está em ambientes, e você dá a primeira olhada. A questão não é a primeira, é a segunda. É quando você olha, e você olha. E a sua cabeça constrói narrativas, situações e momentos. Você ouviu um amém? Isso é muito sério, irmão. E esse é o lugar que nós precisamos entrar como cristãos, principalmente os homens, mas também as mulheres. De olhar para o ser humano e entender quem realmente ele é. Ele não é um pedaço de carne. Ele não foi criado para me satisfazer. Mas ele é alguém criado à imagem de Deus. E também entender que quando eu cometo isso, irmão, eu estou me afastando do reino dos céus. Eu estou me afastando do reino dos céus. Porque eu sei que para muitos aqui, para muitos de nós, essa prática se tornou comum. Cobiça é comum. Nós precisamos... Por isso que nós vamos ter a nossa reunião de homens. Eu estou citando sempre homens, mas é para os dois, você já entendeu isso. Mas também de andar em um lugar de servir um ao outro nessa área. Sabia disso? Tipo assim, estamos na... Irmão, você olhou, irmão? Porque, né? Vamos lá. Será que temos coragem de entrar nesse lugar? Eu tenho e eu faço. E quem anda comigo sabe. Falou palavrão e fez besteira do meu lado, eu já sento nos pés. Já tenho dando risada aqui, fazendo assim com a cabeça. Porque sabe que... Por quê? Ruindade? Não, eu quero servir tua vida. Eu quero ajudar você a entrar no reino. Posso ouvir um amém? E você também deve fazer comigo a mesma coisa. Porque nós queremos nos aproximar do reino e Jesus traz esse ponto. Sobre o nosso olhar. E aí, o ponto, e eu acredito que aqui nós vamos começar a terminar, irmão, infelizmente. Mas tudo bem, nós continuamos na semana que vem. Jesus, ele diz assim, diante dessa realidade, nós entendemos o pecado, nós entendemos o problema. E ele fala assim, se o teu olho te faz pecar, arranque-o e jogue fora. Vale mais entrar no reino sem um pedaço do corpo, do que entrar no inferno com o corpo inteiro. E ele fala a mesma coisa da mão. Ele fala aqui a respeito de dois órgãos principais, direitos, que dentro da cultura judaica tinha a ver com grandeza, com honra, com importância. E aí ele traz esse pensamento. Que para você vencer o pecado, o que Jesus está falando aqui? Você sabe que talvez você não saiba disso, mas esse texto bíblico aqui chegou a fazer com que pessoas se mutilassem na história da igreja por muitas vezes. Porque olhavam o texto e falavam, cara, literalmente falando. Só que Jesus não está falando aqui de algo literal, irmão. Não se mutile, pelo amor de Deus. Posso ouvir um amém? Não faça isso. Jesus está falando de uma atitude radical contra o pecado. Irmão, olhe para mim e ouça isso com atenção. O pecado não se trata com leveza, porque senão ele corrói, destrói e abraça você com força. O pecado é violento contra nós. Ele ataca rápido, ele toma rápido, e quando vê ele é uma normalidade na tua vida, você não consegue sair mais. E você sabe do que eu estou falando, porque todos nós já entramos nesse lugar. E aí Jesus fala, sabe como que você trata a dificuldade com o pecado? Então, encontre o objeto do pecado, encontre a ferramenta do pecado, e agora seja radical contra ela. Qual é a ferramenta do pecado? O que te faz pecar? É o olho? Arranque fora. E eu pergunto para você, irmão, o olho é importante na sua vida? Mas entrar no reino é mais. Entrar no reino é mais. É isso que Jesus está falando, entrar no reino é mais. Uma mão é importante na sua vida, irmão? Sim ou não? Só que Jesus está falando, entrar no reino é mais. Então, existem coisas na sua vida que são importantes em você. Mas se você entende que elas te fazem pecar, você precisa ser radical.
Cortar um membro do corpo é radicalidade, não é passividade. Passividade é, amanhã eu paro. Não, eu vou, em nome de Jesus. Isso é passividade, irmão. Radicalidade é pegar a faca e arrancar fora. O que te faz pecar? O nosso assunto aqui, sexualidade. Então eu vou ficar nesse lugar aqui, porque é o que Jesus quis falar. Então eu vou ficar nas palavras dele. Ele está falando aqui de sexualidade. O que te faz pecar? Arranque fora. É o teu celular? O celular é importante ou não? Entrar no reino é mais. Será que alguém aqui teria coragem? Quem aqui já assistiu Desafiando os Gigantes? Quem lembra? Daquela célebre cena do homem que tinha problema com pornografia. E quando ele vê que ele vai pecar, ele pega um taco de beisebol e vai ao computador, ele detona o computador. Claro. Não é esse? Aqui é Desafiando os Gigantes do... Não é esse? Eu vou na de vocês, mas eu acho que vocês estão errados. Desafiando os Gigantes. Desafiando os Gigantes. Ah, não importa. Eu tenho pouco tempo para pregar aqui e tô me enrolando. Desculpa. O filme lá, bem legal. O filme ótimo. Depois eu já vou falar para vocês qual é, porque eu não sei qual é. Radical. O que te faz pecar? É grupos de amigos? Arranque fora. Ter amigos é bom? Estar com pessoas que você gosta é bom? É importante? Entrar no reino é mais. Tem pessoas, tem lugares que te fazem pecar? Irmão, a academia te faz pecar? Compra uma estação daquelas que vem no Mercado Livre e fica lá. Eu tô falando sério. Porque entrar no reino é mais importante. Vai fazer uma caminhada de madrugada pra não encontrar ninguém na rua. Eu tô falando sério, irmão. Te faz pecar? Arranca fora. Vai perder o reino por coisas triviais da vida. Por membros que são importantes, mas não são eternos. Porque a tua mão é importante, mas você receberá um corpo glorificado, uma nova mão. Posso ouvir um amém? Um novo olho. Quando Paulo vai falar sobre pecado sexual, irmão, eu queria ler com você 1 Coríntios 6,18. Não abra, coloca para mim lá, Abreles. Fazendo um favor. 6,18. 1 Coríntios 6,18. Olha a palavra que Paulo fala. Fujam da imoralidade sexual. Paulo não diz evitem. Paulo não diz se cuidem. Paulo diz fuja. Sabe o que é fugir, irmão? É ser radical. Ninguém foge passivelmente. Ninguém foge de uma maneira mole. Se alguém vir atrás de você para te matar e você fugir, você vai ser rápido, violento, radical. Fugir faz com que você deixe coisas para trás. Eu nunca tive a experiência de fugir de algo ou fugir de alguém. Mas vamos fazer um desenho cinematográfico aqui. Nós olhamos em filme. O homem foge, a pessoa foge em algum tipo de ataque. Ela deixa roupa, ela deixa celular, ela deixa carro. Ela joga o carro no rio e sai correndo a pé no meio do mato, sim ou não? É assim que não funciona? É assim, né, Júlio, quando você foge de você. Não importa o que fica para trás. Eu não sei porque eu faço essas coisas, porque eu perco o foco das pessoas, né? Mas eu sou, né, xarope. Você deixa coisas para trás. Fugir é radicalidade. Eu vou ficar nesse ponto aqui para nós encerrarmos nele, ainda que tenha muitos outros muito importantes. E na minha cabeça eu jurei que nós ia falar de todos hoje. O que te faz pecar? Sexualmente falando. Porque é isso que Jesus tratou. Porque se Jesus tratou de pecados sexuais, é porque ele se importa muito com a nossa pureza sexual. Ele se importa muito com a nossa pureza sexual. Como está o seu coração em relação a isso? Como está o seu interior? Tem muitos homens na nossa igreja, homens de Deus, homens honrosos, que eu sei, eu tenho absoluta certeza que não estão traindo suas esposas. Existem muitas mulheres honrosas, mulheres de Deus, que eu sei com absoluta certeza que não estão traindo seus maridos. Mas e o coração? Porque o coração caído leva para o inferno, segundo Jesus. O coração caído nos afasta do reino. A mente impura nos tira do reino, o olho impuro nos tira do reino. Irmão, o que você está assistindo na tua casa? Cuide com o pecado, meu irmão. Cuide, principalmente você que tem filho. Sabe aquela cena que não é pornografia, mas ela beira a pornografia? Sabe aquela que a gente dá de louco às vezes? Não dê de louco, irmão. Vamos para os métodos antigos que eu aprendi com a minha mãe. Pula. Viu que pulou demais? Abandona o filme. Pulou demais, abandona. É assim ou não é, dona Dirce? Abandona o filme. Teve que pular muito, abandona. Que não é para você. Mas se deu para pular a cena, pula na hora. Não brinque com o pecado.
Porque o pecado destrói você. Quem você segue no teu Insta, irmão? Não brinque com o pecado. Se tem coisa ali que não é pecado, mas é brincar com o pecado, sabe? Não é pecado. Só que eu sei que faz com que eu brinque com o pecado. Que ele fica ali pertinho, ele fica mexendo comigo, eu mexo com ele. Você vai pecar. Você vai cair e o pecado vai matar você. Alguém está entendendo algo nessa noite? Deixa eu ler uma frase que eu tenho anotada aqui, que eu anotei. Nosso alvo deve ser entrar na eternidade, ainda que com profundos sacrifícios e privações. É melhor estar mutilado, deixar de ter o que todo mundo tem, para alcançar santidade e salvação. É melhor deixar de ter. Todo mundo tem a mão direita. Todo mundo tem um olho direito. É melhor não ter o que todo mundo tem, mas alcançar a eternidade. Talvez você tenha que abrir mão de coisas que todo mundo tem, mas por algum momento você precisa deixar de ter para alcançar a santidade. Para terminar, eu gosto muito das aplicações que nós fazemos no Sermão do Monte no que diz respeito à contracultura. O que para o mundo é uma coisa e para Jesus é outra. Porque quando Jesus ele fala, se a tua mão direita te faz pecar, arranque e jogue fora, ele está desenhando um cenário para os judeus. E esse cenário era que a partir de agora, esse judeu ele não teria mais a mão direita. Só que a mão direita do judeu, ela era a sua mão honrosa. Era a mão que ele comia. Era a mão que ele fazia coisas honrosas. Porque a esquerda era a mão que ele fazia coisas desonrosas. Como, por exemplo, a realidade de não haver papel higiênico. Consegue entender? Então a mão esquerda era a mão de atividades não honrosas e a mão direita de atividades honrosas. Comia-se com a direita. Praticava limpeza pessoal, higiene pessoal com a mão esquerda. E quando Jesus fala, arranque a sua mão direita, ele estava desenhando assim para o judeu. Agora você vai ser alguém impuro e desonroso. Porque agora a tua mão esquerda vai ser onde você vai fazer atividades honrosas. A mão sem honra vai fazer atividades honrosas. Então as pessoas vão olhar para você e vão falar, você não tem honra, você é impuro, você come com a mão esquerda. E o que Jesus está falando? Não importa o que vão dizer de você e o que vão chamar você e qual vai ser a sua realidade num contexto terreno. Importa entrar na eternidade. Importa alcançar o reino. Como que vão ver você? Não importa. Mas vão ficar chateados. Mas vai ficar estranho. Ah, mas não sei o que lá. Não importa. Arranque fora da sua vida. E para que a gente não fique só nesse lugar, ainda que era a preocupação de Jesus, existem outros pecados que não são sexuais. E a prática é a mesma. Arranque fora. Não vou falar deles agora, não vou citar, porque Jesus vai falar deles em algum outro momento aqui. Pelo menos de alguns. Mas para terminar, qual tem sido a sua atitude com o pecado? Qual tem sido a sua relação com o pecado? Como tem sido o seu interior e a sua pureza sexual? Como você tem tratado o outro? Como você tem tratado o próximo? Qual é a sua linguagem com o próximo? Você costuma falar mal das pessoas com facilidade? Você costuma xingar pessoas? Pois é, irmão, nós precisamos parar com isso. Nós precisamos mudar o nosso vocabulário para estar mais próximo do reino. Nós temos tratado pessoas como objeto sexual, como objeto de prazer. Nós precisamos parar com isso. Nós temos alimentado a nossa mente com impurezas sexuais, que para nós crentes, talvez elas passem pela sua mente e você pensa, eu sei que eu nunca vou fazer isso, mas você está pecando do mesmo jeito. E talvez o teu pensamento vai levar você ao pecado, ao ato, que tem consequências muito maiores na sua vida e na sua relação com Deus. Para concluir, eu queria falar isso aqui rapidinho. O problema da cobiça no coração e do pecado no coração é que ele leva para o inferno também. Mas é porque ele é o primeiro passo para o pecado fisicamente concebido. O que você alimenta na sua mente e no seu coração, muito provavelmente vão conduzir você a coisas maiores e piores. Talvez você está sendo tentado, você está começando a dar ouvido. Cuidado. Rompa com isso logo. Corte fora. E vamos buscar santidade ao Senhor. E vamos buscar pureza. Porque bem-aventurado são os puros de coração, porque eles verão a Deus. Esses são os discípulos de Jesus. Não são aqueles que cobiçam, não são aqueles que xingam, são aqueles que têm o seu coração purificado pela palavra. Quero orar com você. Se coloque em pé nessa noite. Felizmente, falamos só de 2 pontos. Mas nós continuamos semana que vem. Irmão, você tem paciência? Eu quero tratar o Sermão do Monte aqui com paciência, amém? Vamos com paciência para a gente ser edificado? Vamos ir mesmo ali devagarzinho?
Não dá nada. Precisamos mudar de tema cada 2 semanas para ficar legal. Vamos caminhar. Amém ou não? Queria orar com você nessa noite sobre aquilo que nós falamos.